Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Entre Coices. O nosso convidado de hoje é o professor Ícaro Smetak, músico, educador e pesquisador, com uma trajetória marcada pela excelência no ensino e na formação de novos músicos. Ícaro é bacharel em violino e mestre em pedagogia do violino pela Escola Superior de Música de Genebra, na Suíça. De volta ao Brasil, concluiu o doutorado pela Universidade Federal da Bahia. Foi violista da Orquestra Sinfônica da Bahia entre 2017 e 2021 e atualmente integra como violista a Orquestra Sinfônica da Universidade Federal da Bahia. No ano de 2021, recebeu a Bolsa de Excelência do governo suíço, retornando à Suíça como pesquisador convidado da Escola Superior de Música de Lucerna, onde concluiu seu pós-doutorado. Também atuou como coordenador pedagógico e professor de violino do Neugibá até o ano de 2025. Além disso, Ícaro carrega um legado muito especial. Ele é neto de Walter Smetak, músico suíço radicado em Salvador e um dos grandes visionários da música brasileira. Sua obra influenciou profundamente a música experimental e o tropicalismo, inspirando grandes artistas como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Tom Zé e muitos outros nomes fundamentais da nossa cultura. Professor Ícaro, seja muito bem-vindo ao Entre Coices. É uma grande honra recebê-lo em nosso programa. Olá, Daniel Ali. Primeiramente, eu gostaria de agradecer por esse convite e ter essa alegria e o prazer de participar do seu podcast Entre Cortes, e tem sido uma alegria e uma satisfação para mim estar aqui entre os seus convidados. Professor, o senhor lançou recentemente um curso sobre ensino musical em grupo. Como surgiu essa ideia e qual a necessidade você identificou no cenário da educação musical brasileira? Muito bem, exatamente. Eu lancei um curso de introdução à pedagogia instrumental recentemente, e esse curso surgiu, na verdade, essa ideia, desde a minha formação no mestrado, quando eu percebi que havia uma lacuna realmente de obras, de cursos, de livros acerca desse assunto, e que a transmissão desse conhecimento pedagógico ele acontecia de forma oral e muito intuitiva na nossa área, e tanto aqui como na Suíça, onde eu estudei. E percebendo essa lacuna, eu vi que eu tinha a oportunidade de um dia sistematizar essas ideias, mas eu precisava também de experiência e maturidade pedagógica, acadêmica para isso. Então eu esperei um pouco, desde o meu mestrado, terminei há 11 anos atrás, eu vim aí pesquisando bastante, tendo bastante experiência, também experimentando ideias como coordenador pedagógico na Jubá, como professor particular e também ensino superior, como participando aí de alguns qualificativos, de bancas, vendo a reflexão dos colegas, na minha própria prática, eu pude perceber também que na nossa área acontece muito de que a pessoa ela precisa ensinar, ela já toca muito bem, ou ela de alguma forma uma referência ali na comunidade dela, ainda que ela não seja nenhum profissional da música, ela precisa ensinar, transmitir aquele conhecimento às pessoas, sem que ela tenha um conhecimento estruturado e mais sistematizado sobre como transmitir essas ideias. Então comecei a refletir justamente nisso, não só pensar no conteúdo, mas qual a melhor maneira de a gente transmitir esse conhecimento da forma mais eficaz, mais eficiente, que a gente não só tenha resultados técnicos e musicais, mas que a gente se mantenha motivado como professor e mantenha também a motivação dos nossos estudantes sempre acesa, sempre ativa, porque como a gente trabalha com a questão do ensino musical, que envolve habilidade de longo prazo, a motivação tem um papel central nisso. Então, a gente precisa pensar nessa questão da motivação, que foi algo que eu sempre coloquei no centro da minha prática pedagógica e acadêmica. Então, eu estabeleci alguns critérios ali, algumas ideias ligadas à aquisição de habilidades, ligadas à mentalidade básica que o professor precisa ter, ligada à questão da motivação, ligada à prática deliberada, às zonas de prática também, a questão do desenvolvimento da autonomia do aluno, enfim, vários conceitos que eu acho conceitos chaves, conceitos que eu queria também que tivessem sido transmitidos
logo no início. Então eu elaborei, né, esse não é biométodo, na verdade é um curso, né, introdutório, a partir dessa lacuna que eu identifiquei, né, de professores que são ali levados a ensinar sem ter uma formação pedagógica necessariamente, apesar de serem vistos como referência para sua comunidade, mas que gostariam de aprofundar esse conhecimento de alguma forma para que tivesse um ensino mais eficiente e mais eficaz. Professor, na sua opinião, o acesso à educação musical erudita está melhorando no Brasil ou ainda estamos longe do ideal? Como o senhor avalia esse cenário atualmente? Sim, excelente pergunta. Eu acho que o ensino, né, o acesso ao ensino da música de concerto, erudita, independente do termo, né, que as pessoas costumam usar, tem melhorado bastante o acesso. Realmente, eu tenho percebido uma maior democratização desse acesso, sobretudo com a atuação dos projetos sociais. Isso tem realmente aumentado o alcance. Também esses projetos conseguem também se capilarizar ali pelos interiores. Eu vejo isso, o exemplo do Neo Gibá, aqui na Bahia, que consegue realmente estar presente em regiões onde esse ensino não era comum ou era relegado a comunidades muito específicas, como comunidades religiosas ou projetos menores. Então, esse tipo de iniciativa tem ajudado realmente a expandir esse acesso. Eu vejo isso de forma muito positiva e eu acho que já podemos sentir também o impacto. Eu percebo, na minha infância eu estudei na extensão da UFBA e atualmente sou músico da Orquestra Sinfônica da Universidade Federal da Bahia, então estou ali sempre em contato, né, com o ambiente universitário e vejo, tenho essa percepção do aumento do número de alunos, aumento do número de professores, até a própria orquestra cresceu também nesses anos. Então tem uma demanda muito grande no ensino superior, no ensino terceiro setor também, né, com os projetos sociais, que tem crescido, e eu vejo isso também de forma muito positiva como músico. Nas orquestras também o aumento do público, o aumento da busca por música de concerto. Então, claro que, apesar desse aumento, desse progresso, nós temos ainda muito trabalho a fazer. Eu acho que tem essa questão do ensino musical nas escolas, que apesar de ser lei, ainda há um trabalho muito grande a ser feito nesse sentido, para que mais pessoas tenham acesso à educação musical como um todo, para que seja algo realmente um pilar da nossa sociedade, da nossa educação. Então há muito trabalho a fazer nesse sentido. Eu sei que é um trabalho complexo, ainda há uma questão grande na formação desses professores, e eu acredito que a gente ainda não consegue formar professores o suficiente para a demanda que existe, e isso cria algumas dificuldades, mas esse é realmente um trabalho que precisa ser feito. Melhorou bastante, mas ainda há realmente um caminho a percorrer, e eu espero que mais projetos surjam, né? Projetos como o Neo Gibá, ou alguns projetos de iniciativa própria mesmo. No meu doutorado, a minha tese ela foi sobre a Filarmônica de Cordas, que na verdade é uma proposta de ensino coletivo de um professor só, que ele faz o ensino de todos os instrumentos de cordas, né, do violino ao contrabaixo. E eu fiz esse projeto, né, de doutorado pensando justamente de uma forma mais simples, que a gente pudesse levar esse ensino para essas regiões do interior, né, de todo o Brasil, pegando esse recorte das filarmônicas da Bahia, que são bandas de música que estão presentes aqui no estado da Bahia há mais de 150 anos, que com sucesso têm aí se perpetuado na nossa sociedade, e tem a figura do mestre de banda que ensina todos esses instrumentos. Então eu pensei, como é que eu posso trazer isso para as cordas, para que essas pessoas também tenham acesso a esse ensino de cordas. Então, por exemplo, esse é um dos modelos que a gente pode aplicar em escala maior, em escala nacional, para que a gente possa levar o acesso ao aprendizado de instrumentos de cordas, por exemplo, em regiões onde nunca se chegou com mais facilidade, porque é muito difícil você levar um professor de violino, um de viola, um de cello, um de contrabaixo, um maestro. Então, se a gente pensasse em formar professores ali que conseguem iniciar os alunos nesse processo, né? Consegue ali dar os primeiros 2 anos de formação, e esse professor ele consegue reunir todas essas competências. Isso, por exemplo, é um tipo de trabalho que podia ser feito, que podia realmente
melhorar o alcance da população a uma educação musical. Como surgiu a oportunidade de estudar na Suíça? O que motivou essa decisão? Sim, Daniel, pois é, essa minha relação com a Suíça, ela é multifatorial. Na verdade, o meu avô, Walter Smetak, ele nasceu na Suíça, em Zurique, viveu lá 24 anos da sua vida antes de vir para o Brasil. Então, na família, sempre houve essa discussão, como era a Suíça, como era a vida dele. Então, isso já foi ali um gancho para ter essa vontade de conhecer esse país e, quem sabe, um dia morar. E na minha adolescência também eu estudei com o professor Dr. Alexandre Casado, professor aqui da UFBA, e ele também estudou na instituição suíça, ele estudou no Conservatório de Genebra. Então isso já foi mais um gancho ali, de repente uma possibilidade concreta, a partir de instituição de referência que ele estudou. Então aquilo já começou a virar um sonho, né, mais concreto. Então eu conversava muito sobre ele, muito sobre como era a vida dele lá, como eram os estudos, como era a relação com o professor, o aprendizado das matérias teóricas, enfim. Então eram discussões que sempre surgiam, né, na nossa aula, os momentos de descontração após as aulas, onde a gente conversava. E ali teve um momento que um colega nosso, o amigo Ron Braceiras, ele foi estudar em Genebra, ele passou, ele conseguiu, e ali ele incentivou alguns de nós a também ir lá e fazer essa prova. Então, ali eu já comecei a vislumbrar, né, possibilidades mais concretas. Falei com a minha família, obtive esse apoio da parte deles também, o que é muito importante. Então, com 18 anos eu fui fazer essa prova, eu fui admitido, então era a oportunidade que eu queria, e realmente a minha motivação são várias, dessa questão afetiva, familiar, essa ligação com a Suíça, essa vontade de conhecer por causa do meu avô, essa questão também de ter uma pessoa que era referência para mim, que era Alexandre Casado, como uma pessoa egressa dessa instituição, que também é uma instituição que formou a Elisa Foucault, a Emanuele Baldini, outras pessoas que são referências também aqui no Brasil. E também esse incentivo, né, do meu amigo Ron Braceiras foi muito importante também, porque quando você tem alguém lá que está disposto a te dar um apoio, isso realmente muda, né, as possibilidades. Então eu fui lá com 18 anos e aí fiquei até meus 24 anos lá, né, morei 6 anos, fiz meu bacharelado em violino, meu mestrado em pedagogia no violino, morei 2 anos em Genebra e depois 4 anos em Neuchâtel, que a cidade fica outro campus da HM de Genebra. Minha professora se aposentou, então eu fui para outro professor lá. E em seguida eu tive a possibilidade de fazer um pós-doutorado também durante a pandemia, e aí já veio a questão da motivação, dessa vontade de querer aprofundar realmente o meu conhecimento acadêmico, me dedicar a um projeto de forma exclusiva, a um projeto de pesquisa próprio durante um ano, de forma quase autônoma. E enfim, foram todas oportunidades maravilhosas que eu tenho muito orgulho, sou muito grato de realmente ter tido a possibilidade de participar, de viver, né? E isso, e ter uma formação tão boa quanto essas instituições puderam me proporcionar. Professor, durante a sua trajetória no exterior, houve algum momento em que você pensou em desistir e voltar ao Brasil? E como lidou com essas dificuldades? Sim, Daniel. Inclusive, eu creio que, se não todos, a boa parte das pessoas que tiveram essa experiência no exterior de estudar, pensaram em algum momento em voltar para casa e voltar para a família, para o seu aconchego, para a sua língua materna. Sim, isso me passou pela cabeça várias vezes, em diversos momentos da minha formação, até por uma questão do meu próprio crescimento e desenvolvimento familiar. Sempre tive ali minha família muito próxima, né? Meus pais, minha irmã, meus tios, primos, amigos. Morei na Bahia até os 18 anos, apenas na Bahia, então estava bem enraizado nesse sentido, né, afetivo, familiar. Então senti muita falta disso, porque quando você muda, de repente você tem uma nova dinâmica de vida onde você está muito mais sozinho. Isso choca a princípio, mas ao mesmo tempo, nesse momento inicial, eu tive muito apoio psicológico dos meus pais, que diziam: olha, fica firme, a sua vida é aí, foco nos seus estudos, é temporário, se você quiser depois, você vai voltar para cá, as portas estão abertas, né? Mas esse é o momento de você focar nisso aí, está sendo muito bom para você está aprendendo muito, está evoluindo bastante. Então todo esse apoio me ajudou muito a entender que aquele era o caminho da minha vida naquele momento. E
e também com o tempo a gente vai fazendo alguns amigos, né, que se tornam como irmãos mesmo. Então a presença desses amigos na minha vida também foi crucial, inclusive mantenho contato com eles até hoje, apesar de não viver lá há bastante tempo. Tamanha foi a nossa proximidade, né? E esses amigos viram a nossa família, viram o nosso apoio psicológico, então recomendo realmente para quem quer estudar fora, estabeleça ali uma relação próxima, né, com as pessoas ali ao seu redor que você puder, que você tiver identificação, porque eles podem realmente te ajudar muito a conseguir permanecer ali, mesmo que estivéssemos cada um em uma situação delicada, a gente dava um jeito de apoiar uns aos outros ali, psicologicamente. E no final também foi muito importante a questão da espiritualidade para mim, essa questão da aproximação com Deus, dessa busca, né, de Deus. Isso me ajudou muito no final a ter realmente força de ir até o fim do meu mestrado e conseguir voltar para casa vitorioso com meu diploma, conforme eu sempre sonhei, com uma boa formação. Então eu acho que para conseguir, né, lidar, apesar desse impulso que a gente tem, essa vontade que a gente tem de voltar para casa, para nossa zona de conforto, de certa forma, a gente tem que saber viver, saber levar a vida. Então, não ficar pensando só ali nos estudos, mas a gente também ter uma vida que é sustentada por diversos pilares. Então, eu recomendo, né, que a pessoa tenha amigos, né, tenha lazer, saia, aproveite o local onde você está, as coisas boas que ele tem a oferecer, se puder, tiver condição, viaje, conheça, experimente a comida, pratique atividade física, que também é muito importante, não fica só no estudo, até porque estudar só, mesmo muito jovem, pode gerar uma lesão, então a atividade física ajuda na saúde mental e na saúde física. Além disso, né, para mim funciona muito bem também essa questão da busca espiritual, né, foi chave para mim na questão da conclusão, nesse sentido. Então é isso, né, aproveitar essas oportunidades que esse lugar tem a oferecer, de tentar de alguma forma levar aquilo com leveza, entender que aquilo é uma fase, é temporário e que vai dar certo, né? que vai conseguir, que vai ter sucesso, e ter também essa atitude também psicológica positiva, otimista. Isso também é muito importante quando a gente está numa situação de maior vulnerabilidade, assim, quando a gente está fora de casa, né? Está em outro país, a gente precisa ser otimista, a gente precisa acreditar que vai dar certo também. Então, acho que atuando nessas dimensões aí é possível ter sucesso, mesmo que a gente tenha esses impulsos, a vontade de voltar para casa. Professor, o que a Suíça ensina sobre educação musical que o Brasil poderia aproveitar ou adaptar à nossa realidade? Então, Daniel, o sistema de educação musical suíço e brasileiro é bastante distinto. A tradição, a história, a estrutura, o público realmente é outro. Então é difícil comparar e realmente dizer que isso pode ser diretamente transposto, pode influenciar diretamente, porque aqui o nosso processo de educação musical se desenvolveu, se construiu de uma forma tão distinta, tem outras prioridades, tem outros elementos, outras dinâmicas que realmente não dá para comparar. Mas se eu pudesse escolher uma questão que eu acho que é transponível para cá dentro das devidas proporções, essa formação que existe lá, esse mestrado que eu fiz em pedagogia instrumental específico para isso, sabe? Ele ensina, né, pro mestrando ali, pro aluno, a didática do instrumento. Você faz estágios, né, inseridos ali com outros professores mais experientes, você tem aulas de pedagogia geral para você conhecer também a educação como um todo. Então, uma formação que é uma espécie de mestrado profissional, a gente poderia dizer assim, aqui trazendo para a nossa realidade, que você realmente aprende como ensinar, você aprende a como ingressar no mercado de trabalho, ali já tendo muitas ferramentas pedagógicas, ao mesmo tempo sem deixar de lado a excelência instrumental. Então você é muito exigido na questão da performance também, você tem que fazer um recital, você tem que fazer audições de alto nível também. Então eu acho que uma formação como essa, nesses moldes, traria bastante benefício para os professores de instrumento aqui. A Suíça também ela tem uma exigência que
não é 100% transponível para a nossa realidade, porque aqui às vezes a gente tem uma carência de professores mesmo, mas lá eles também sempre exigem que os professores que vão ensinar nos conservatórios ou escolas de música e também nas escolas, aqui já é assim na verdade, né? Mas escola de músicas e conservatórios, que eles tenham esse diploma, né, de mestrado em pedagogia instrumental vocal. Então acho isso também muito benéfico, porque isso ajuda a ter um ensino de qualidade muito boa, com professores realmente capacitados, bem competitivos, e isso é algo também, né, com o tempo, na sua devida proporção, né, com tranquilidade, a gente poderia implementar a longo prazo. Então, resumindo, a gente tem essa formação, né, esse mestrado profissional em educação, em pedagogia instrumental vocal, onde realmente o discente ele saia formado na arte de ensinar aquele instrumento de forma bastante aprofundada e também com um nível instrumental muito bom, e também no futuro, né, a exigência realmente de formação nesse sentido, para que a pessoa possa atuar no mercado profissional do ensino do instrumento. Quando você começa a estudar uma nova obra, uma técnica ou um desafio musical, como o senhor organiza os seus estudos? Existe um passo a passo, um método que o senhor costuma seguir? Então, Daniel, em relação a isso, eu não tenho uma metodologia específica, porque depende muito de que obra se trata, da complexidade dela, de quanto eu estou familiarizado com aquela linguagem musical, com a linguagem daquele compositor. Então depende muito. Mas eu tenho algumas diretrizes que eu poderia falar aqui, recomendar para quem estiver assistindo, principalmente o estudante, que eu acho interessante. Primeiro, escutar bastante essa obra, para que ela entre, né, no seu ouvido, e você já comece a fazer ali um mapa mental. Então eu costumo escutar bastante a obra que eu estou estudando em momentos aleatórios do meu dia, né? Se eu vou na academia, se eu estou às vezes lendo, ou às vezes lavando o prato, eu estou escutando ali, mas de forma ativa, tá? Realmente ouvindo aquilo para ir internalizando as sessões internas, a estrutura, as notas, e já também ir pensando na intenção musical. Quando eu parto para a leitura, né, na partitura, e essa escuta e essa leitura acontece de forma simultânea, não são etapas super definidas. Quando eu passo para a questão da leitura, eu acho muito importante, eu recomendo sempre para os meus alunos, que eles já pensem na intenção musical, tá? Eu não acho que a gente tem que, assim, primeiro você lê a nota, depois você faz música, você resolve a técnica, depois você faz música. Não, já vai trabalhando com a intenção musical, porque eu considero fazer musical uma habilidade por si só, que precisa de estímulo, precisa de incentivo. Então quanto mais a gente estimula, né, a gente incentiva isso, melhor a gente se torna. E também o nosso trabalho técnico ali, ou seja, a quantidade de arco, vibrato, velocidade da mudança de posição, ela já acaba entrando na cadência, nessa questão de como a gente vai fazer a música também. Então a gente não precisa ter duas etapas de estudo, resolver a técnica, aí depois eu tenho que recalibrar tudo isso por causa do fazer musical. Não, eu já vou direcionando musicalmente, mesmo que eu mude de ideia depois, o que não tem problema nenhum, que isso já é um sinal do amadurecimento dessa intenção do fazer musical. Então, eu acho que as principais dicas, né, são essas. Então, realmente escutar bastante, que eu acho que realmente quando a música vem desse nosso ouvido interno, ela vem de dentro para fora, a gente internaliza isso, fica muito mais espontâneo, muito mais fluido. E também já fazer música de imediato, ainda que tecnicamente seja desafiador e haja muito que aprender ali, já vai pensando musicalmente. Quem foram os grandes mentores da sua trajetória e quais ensinamentos deles permanecem presentes no seu trabalho até hoje? Então, os grandes mentores da minha trajetória artística são realmente meus professores. Tive a oportunidade de ter excelentes professores, como eu já citei, né, o professor Dr. Alexandre Casado. Estudei também com Madame Peguet Carafilova no Consultório de Genebra, em seguida Stefano Montaler também, quando já fui para Neuchâtel. E também tive
excelentes professores de didática e estágio, que foram Louis Pantion e Caroline Herring, e a contribuição deles foi realmente essa visão, essa seriedade com a música, esse respeito ao fazer musical, a qualidade do que a gente tem que preparar, essa questão do respeito à interpretação, à visão do compositor. Então eu carrego tudo isso graças a eles, porque eles foram minhas referências e através do exemplo deles eu pude construir a minha própria personalidade como artista, como pedagogo também. Então, através do exemplo deles, eu pude realmente entender, né, qual o caminho a ser seguido, qual é o rigor que a gente precisa ter como músico, e ao mesmo tempo também sou muito grato que eles também transmitiram para mim o amor que eles tinham também pela música, pelo ensino, e hoje eu carrego, né, alegremente comigo toda essa bagagem, né, que eu recebi deles e que são ali os elementos realmente, né, internos, né, que de certa forma até conceituais filosóficos também que conduzem, né, então seja, né, esse amor, esse rigor, esse respeito, né, à música, ao compositor, são coisas que eu trago no meu coração e que realmente foram indispensáveis para minha identidade, não só como músico, mas como professor também. Seu avô, Walter Smetak, é considerado uma das figuras mais inovadoras da música brasileira. Na sua visão, qual foi a principal contribuição dele para a nossa música? Exato, Daniel. Meu avô foi uma figura importante, atuou ali entre os anos 50, né, início dos anos 80, aqui na Bahia, e foi uma figura importante do movimento da Tropicália. Teve muitos estudantes, né, de relevância, ou pessoas que se inspiraram e transitavam ali no meio em que ele tocava e ensinava. Só para citar alguns, tem Gilberto Gil, Caetano Veloso, Tom Zé, Luiz Melodia, Marco Antônio Guimarães do Acti também, enfim, tantos outros também que transitavam ali, foram influenciados e continuam sendo influenciados, não ficou para trás. E a contribuição dele é múltipla, é até difícil escolher qual a maior, mas eu posso aqui enumerar as principais para mim. Primeiro, eu acho que ele tem essa abordagem realmente inovadora dessa questão do uso de microtons, de pesquisa acústica, essa obra é extremamente simbólica, e isso teve um impacto muito grande na música do seu tempo e também de alguns compositores que atuam até hoje. Há inúmeros trabalhos acadêmicos que ainda são feitos sobre Smetak e de jovens compositores que ainda se inspiram, né, dessas práticas. E eu acho também que o trabalho dele incentivou muito o desenvolvimento da criatividade e da inovação em seus alunos também. Eu acho isso lindíssimo, realmente, né, esse incentivo que ele trazia para que os alunos pudessem ali, através das improvisações, da exploração sonora, da exploração acústica, manifestassem ali a sua personalidade, ampliassem a sua percepção do que é música, do que é fazer som. E esses ecos continuam até hoje, né? Eu trabalho ali na UFBA e no grupo de compositores, a questão da composição na UFBA ainda sente os ecos dessa atuação de Smetak até hoje, tanto que ainda, né, são rendidas muitas homenagens a ele, ainda muitos compositores, muitas pessoas fazem esses trabalhos acadêmicos, escrevem sobre Smetak. Ele está atualmente exposto ali no espaço Rubem Valentim, então é uma exposição muito visitada por pessoas do mundo todo, e as pessoas realmente de diferentes culturas estão sempre escrevendo para a família, perguntando sobre a obra, como está a obra, como está exposto, como visitar. Então é um fenômeno que não ficou restrito só à Bahia, é um fenômeno de inspiração global realmente. Então, se a pessoa geralmente ela tem um conhecimento ali mínimo mesmo sobre música experimental de vanguarda, ela sempre tem um interesse
sobre SMETAC. Então, um impacto, uma influência tão forte, tão ampla, tão multifatorial e que vem se estendendo, né, ao longo do tempo, dos anos 50 até agora, que é difícil estabelecer só um critério. E também SMETAC tem essa obra que abre margem para interpretação também de maneira individual, então é difícil determinar como cada pessoa se sentiu influenciada pelo trabalho dele. Mas eu acho que a beleza está justamente nessa questão de enquanto se estendeu no tempo, né, essa influência dele, o quanto ele influenciou nos anos 50, influencia até hoje e de maneira muito diversa nas pessoas, né? Mas justamente eu acho que o objetivo central dele era essa ampliação da percepção humana. Isso aí se alcançou e continua alcançando, e realmente uma pessoa que tem ali contato com a obra de SMETAC, ela, de certa forma, a percepção dela do que é música, do que é som, não é a mesma depois, né? Você tem contato com aquela obra, com aquelas abordagens, e você tem uma dilatação instantânea da sua percepção do que é o fazer musical, do que é o fazer som e de quais direções o fazer musical pode tomar. Como o legado e os ensinamentos de Walter SMETAC influenciaram sua formação musical e a sua maneira de enxergar o mundo? Eu me sinto particularmente muito influenciado pelas ideias e pela abordagem de SMETAC. Em muitos sentidos, como artista, eu percebo que, trazendo o conceito de Open Eardness, de Ray Graves, né, um educador musical, por eu ter sido exposto, né, à música de SMETAC, aos microtons, aos sons experimentais, à técnica estendida, ao uso de objetos incomuns para produzir som, tudo isso, eu percebo que eu tenho uma percepção realmente ampla do que é fazer musical. Então eu tenho realmente um ouvido mais aberto para a música contemporânea, para práticas experimentais sonoras. Eu consigo apreciar, perceber e ter muito prazer em ouvir esse tipo de música, o que não acontece com alguns colegas que às vezes são até um pouco resistentes com esse estilo. Eu tenho uma relação muito fluida, muito tranquila, por ter sido realmente exposto, tive realmente essa abertura de ouvido, de escuta, né, graças a SMETAC. E como professor, eu também sou aberto a essa questão da criatividade, e às vezes de trazer ideias incomuns na aula, de fazer improvisação, de incentivar a criatividade dos alunos e tentar também, com a minha abordagem pedagógica, expandir, né, a percepção musical, estética dos meus alunos. Então eu percebo esses dois fatores como os principais da influência de SMETAC sobre mim. A inteligência artificial é amiga ou vilã da educação musical? Como o senhor imagina que essa tecnologia vai impactar os músicos das próximas gerações? Então, Daniel, eu acho que a inteligência artificial, ela já é, na verdade, né, uma ferramenta que pode ser utilizada por um educador musical como forma de automatizar certas atividades que às vezes elas são vistas como burocráticas e um pouco tediosas por parte de alguns professores, e isso vai fazer com que o professor realmente ganhe bastante tempo para ter um contato mais próximo com o seu aluno, focar realmente nesse aspecto mais humano do ensino, e ele possa automatizar outras questões que geralmente os deixam, né, um pouco mais chateados. Então, por exemplo, gerar relatórios, enfim, cadeta de presença, certos tipos de planejamentos mais burocráticos também. Então a IA ela pode auxiliar o professor nesse sentido, fazendo ele ganhar mais tempo, fazendo com que ele se concentre mais em tornar o seu ensino mais aprofundado, ter mais ferramentas pedagógicas e ao mesmo tempo ter um melhor contato com seus alunos, um contato mais humano, mais próximo, e ele passe menos tempo fazendo esse tipo de atividade
que geralmente são atividades não tão desejadas pelos professores. Então, eu acho também que a inteligência artificial ela permite, né, tanto para o professor quanto para o aluno, que eles se familiarizem, ainda que de forma introdutória, algum conhecimento, ela traz ali de forma rápida alguns conceitos que podem ser ganchos ali intelectuais para que tanto o aluno quanto o professor possam se aprofundar posteriormente nesses assuntos. Então eles também pode agilizar, pode ser uma ferramenta muito útil nesse processo de ganho, né, de conhecimento, de habilidades também. A questão tudo tem que ser usado, né, com limite, com dosagem. A gente não pode deixar a IA pensar por nós e substituir a nossa capacidade de teorizar, de refletir, de análise crítica, né, e de análise puramente também. A gente precisa estar ativo nesse processo, mas a gente pode relegar certas atividades mais burocráticas para a IA, para que a gente ganhe tempo para realmente se dedicar aos aspectos que a gente mais gosta, que são mais edificantes para a nossa atividade, para a nossa formação. Professor, saindo um pouco do universo da música, como é o professor Ícaro fora dos palcos e das salas de aula? Quais são seus hobbies? Existe alguma comida que goste em especial? E quando a ocasião permite, aprecia harmonizar uma boa bebida? Sim, Daniel, tem alguns hobbies que eu tento fazer diariamente ou pelo menos algumas vezes na semana. Gosto muito de ler, eu gosto também de praticar alguma atividade física. Nesse momento tenho praticado musculação, alguma atividade aeróbica ali de suporte. Eu gosto também de um bom filme, uma boa série. Gosto de ir ao museu, gosto também de estar com minha família. Acho que eu posso dizer que esses são os meus principais hobbies, né, nesse momento. E de comida preferida tenho vários pratos que eu gosto. Na verdade, comer também é um hobby que eu tenho. Muitas vezes quando a gente sai para comer, então essa é uma coisa que também me alegra bastante. Mas se eu fosse escolher um prato preferido, bobó de camarão. Esse aí realmente eu iguaria. Quando eu estava na Suíça, eu já falava: mãe, por favor, quando eu chegar aqui tem um bobó de camarão me esperando. Mas também tem muitos outros pratos que eu gosto. Eu gosto muito de pizza, gosto muito também de um bom hambúrguer bem feito, maravilhoso. Gosto de queijo, um risoto também é muito bom. A massa bem feita, também um macarrão muito bem feito é algo que eu gosto. Enfim, muitos pratos. Esse aqui que eu só lembrei assim rapidinho, mas tem muita coisa que eu gosto, me interessa, né, na questão da alimentação. E de sobremesa, chocolate. Realmente chocolate é meu ponto fraco, é algo que eu acabo comendo todo dia um pouquinho, apesar de eu estar tentando mudar esse hábito há anos, mas maravilhoso. Depois de ter morado na Suíça também, provado aqueles chocolates, tudo isso só intensificou já essa relação de dependência com o chocolate que eu tinha. E sobre algo para ali harmonizar, na verdade eu não sou muito de tomar líquido enquanto eu como. Mas quando eu quero ali tomar alguma coisa, eu tomo uma aguinha com limão, uma Coca Zero, e é isso, já estou satisfeito. Agora vamos para o nosso bate-bola final. Professor, responda apenas com uma palavra: acarajé ou cuscuz? Cuscuz. Vitória ou Bahia? Bahia. Suíça ou Brasil? Brasil. Gilberto Gil ou Bach? Bach. Professor Ícaro, muito obrigado por sua participação e pela generosidade em compartilhar sua trajetória conosco. Também agradecemos aos seus admiradores, alunos e a todos os nossos seguidores pelo carinho e pela audiência. Muito obrigado e até o próximo episódio do Entre Cortes.